Olá, uma boa tarde a todos. Hoje estamos num horário extraordinário para fazer a nossa live dos 21 dias. Nós estávamos fazendo ao meio-dia e meio, fizemos todos os 20 dias e hoje, por ser domingo de Páscoa, nós escolhemos fazer num período da tarde para que mais pessoas possam ser alcançadas. Então eu estou muito feliz por ter feito essa campanha dos 21 dias do Evangelho de João. E eu acredito que foi uma das campanhas para mim mais edificantes. Então eu louvo ao Senhor por essa campanha mesmo de 21 dias, aonde o Evangelho de João descreve o Senhor Jesus de uma maneira maravilhosa. Então o meu evangelho, já tinha falado isso, dentre os evangelhos é o meu preferido, porque revela o Senhor Jesus de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa. Então você que está chegando para a nossa live, seja bem-vindo. É uma pena que hoje vai ser o último dia, mas ficou um dia especial por ser domingo de Páscoa. Nós estamos terminando a campanha exatamente no domingo de Páscoa. Então nós estamos agradecidos ao Senhor porque foi uma campanha linda e estamos até pensando em reprisá-la já o ano que vem durante a Páscoa, junto com os nossos jejuns que nós sempre fazíamos, enfim, com todas as coisas que a gente acompanhava com essa campanha de 21 dias. Também dentre os livros que a gente leu, nós lemos Uma Vida com Propósito, nós lemos O Desafio de Amar aqui na internet. Para mim, o Evangelho de João, esses 21 dias, foi muito especial. Então eu quero compartilhar com vocês aqui o último capítulo, o capítulo de João, aonde aqui Jesus já morreu e ele já ressuscitou, e então ele vai aqui encontrar os seus discípulos e vai fazer com eles, vai replicar a pesca maravilhosa. Quantos de nós não sabíamos que Jesus multiplicou mais de uma vez os pães e os peixes? Mesmo a pesca maravilhosa, ela é replicada aqui novamente, em proporções menores, mas ela é replicada. Então o Evangelho de João, ele foi revelador para nós, acrescentou muito na nossa fé. E nós somos gratos a Deus, nós que servimos ao Senhor, temos essa gratidão, porque amamos a palavra de Deus. E a cada dia que nós ouvimos e que a nossa fé cresce pelo nosso Salvador, nós nos sentimos ainda mais fortalecidos para vencer esse mundo. E louvamos a Deus por isso, por esse livro, por esse evangelho tão lindo. E então aqui o capítulo 21 começa com o Senhor Jesus replicando a pesca maravilhosa. Jesus já morreu, como eu disse, ressuscitou, e aqui é uma das aparições dele antes da ascensão. Então Jesus, ele não estava mais constantemente com os seus discípulos como ele estava antes da sua morte, que ele andava com os seus discípulos. Não, Jesus teve algumas sequências de aparições, que você pode estudar isso, e aqui nessa réplica da pesca maravilhosa foi uma das aparições que ele fez depois da sua morte e ressurreição. Então vamos iniciar ali o capítulo 21, que diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu, os outros 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, e naquela noite eles não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o conheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a tinha tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheias de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia, bem pertinho. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus:
tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Então aqui eles não tinham nem reconhecido ao Senhor Jesus. E aí então, somente então, depois que o Senhor Jesus manda eles lançarem as redes, João diz para os discípulos: é o Mestre, é o Senhor. E ali ele replica aquele milagre. Então, naquele momento em que o Senhor não estava mais constantemente com eles, que o Senhor ainda não tinha dado a diretriz: vão, né, para o tabernáculo, para até que do alto vocês sejam revestidos de poder, lá no dia de Pentecostes, eles estavam ali, eles não estavam perdidos, mas eles estavam dando continuidade às suas vidas, eles precisavam comer, eles precisavam pescar, e eles estavam ali esperando as diretrizes do Mestre. E aí diz o texto aqui que depois da ressurreição, essa tinha sido a terceira vez que o Senhor Jesus tinha aparecido para eles. Muitas pessoas nem sabem que Jesus andou por um bom período antes de ascender aos céus depois da ressurreição. Então Jesus ele estava dando as últimas coordenadas, aparando algumas arestas e dando alguns direcionamentos para os seus discípulos. E esse capítulo aqui é de extrema importância. E então Jesus reúne eles ali no discipulado, confraternizando, comendo junto, conversando, e esses momentos são muito especiais, porque o Senhor Jesus ele não veio fazer uma religião, fundar uma nova religião, mas Jesus ele veio reafirmar o relacionamento que é necessário que venhamos ter com Deus Pai. E então todas as vezes que o Senhor estava com seus discípulos, ele comia com seus discípulos, ele estava sempre ali no momento de comunhão, no momento familiar com eles, e ali ele dava alguns ensinamentos, algumas diretrizes acerca da vontade do Pai, e que eles como discípulos iriam cumprir então essa vontade do Pai agora que Jesus vai ascender aos céus. E isso é muito interessante. Então Jesus estava ali comendo com eles, e no versículo 15 diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes, dos discípulos que estavam ali com ele? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão Pedro, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa, o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro o ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me.
Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Jesus também, este discípulo é o que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o testemunho é verdadeiro. Jesus também disse muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então aqui nos chama a atenção a pergunta que Jesus faz a Pedro. O Senhor Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Por que o Senhor Jesus faz essa pergunta a Pedro? Porque Pedro negou a Jesus 3 vezes. E então o Senhor Jesus faz essas perguntas numa forma de restauração. E aí o Senhor Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz para ele: Senhor, tu sabe que eu te amo. E aí Jesus pergunta se Pedro ele ama ao Senhor Jesus com aquele amor ágape, com aquele amor de propósito, com aquele amor perfeito, com aquele amor de Deus. E aí Pedro, na 3ª vez, pelas 2 vezes, o Senhor pergunta se Pedro o ama com o amor ágape, com o amor perfeito. E aí Pedro, na 3ª vez, diz a Jesus: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Filéu era um amor de emoção, um amor de sentimentos, que muitas vezes precisava sentir a emoção para que conseguisse demonstrar aquilo. Então nós sabemos que nós, como discípulos do Senhor, Pedro por muitos momentos parecia um super-homem espiritual. E nós, por mais que venhamos ser firmes na fé, nós não conseguimos amar ao Senhor Deus com esse amor perfeito. O nosso amor por Deus, essa é a pergunta que com certeza o Senhor Jesus faz a todo crente, faz a todo discípulo, né? Aqui está nos assistindo Ivonete, tu me amas? Miriam, Gislaine, tu me amas? E o Senhor, Ele sabe as nossas falhas, as nossas limitações, a nossa visão encurtada em relação a amar o Senhor com perfeição. Mas, no entanto, Ele diz a Pedro: se tu me ama, cuida das minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho, explicando que aquele que segue a Jesus, aquele que é um verdadeiro discípulo, cuida de outras pessoas, tem amor pelas outras pessoas, ensina e alimenta com a palavra as outras pessoas, porque esse é o propósito de Deus, nos ensinar a amar a Deus e conhecer ao Pai, a Deus Pai, através da sua palavra. Então o Senhor Jesus, muitas vezes, Ele sabe, Ele consegue medir o termômetro do nosso amor por Ele, pela dedicação que nós temos por Ele e pelas coisas do reino dEle. Quantos não gastam um tempo para dobrar os seus joelhos e orar pelas pessoas, às vezes não oram nem pela sua família. Então são pessoas extremamente egoístas, que não dedicam o seu tempo para compartilhar a palavra de Deus com outra pessoa, porque nós sabemos que nós temos que examinar as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Por que muitas pessoas, quando vão ler a palavra, sentem sono, não entendem a Bíblia? Por quê? Porque existe uma opressão, porque existe uma luta espiritual que precisa ser quebrada e você precisa buscar a Deus para que a palavra de Deus seja revelada a você. Se você não consegue, você precisa de alguém que te ensine, até que você rompa essas cadeias espirituais e se torne um ensinador da palavra. Que a palavra de Deus venha fluir na tua vida como um rio, porque um dia na minha também não fluía. Eu pegava a palavra de Deus e não entendia nada, porque quem vivifica a palavra é o Espírito de Deus. E se nós não temos o Espírito de Deus, nós não entendemos nada de Bíblia. A Bíblia para nós é um livro cansativo, enfadonho e por fim nós declaramos: isso aqui foi escrito por homens, está ultrapassado, eu não entendo. Mas de maneira nenhuma, quando ela é vivificada pelo Espírito Santo que Jesus deixou para nós como nosso ajudador e consolador, ela muda, ela transforma as nossas vidas. E aqui o Senhor Jesus restaurou a Pedro. Da mesma maneira
E das mesmas 3 formas que Pedro negou Jesus, Jesus fez com que Pedro confessasse que ele amava o Senhor. E nós vemos ali que Jesus revela a forma como Pedro também iria morrer. E nós sabemos pelos historiadores que Pedro, ele morre crucificado, mas ele pede para que ele seja crucificado de cabeça para baixo, porque ele não é digno de ser crucificado da mesma maneira que foi o seu Senhor. Nós sabemos que isso acontece por volta de 68 a 67 depois de Cristo, com o imperador Nero, que era o outro imperador depois dessa época. Então aqui Jesus revela isso. E o último versículo 25 diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Então não teria como descrever nas escrituras, e diz João aqui que nem em todos os livros do mundo caberia os feitos do Senhor Jesus. Então eles foram muito privilegiados, eles foram contemporâneos do Messias. Para eles, o Messias, para nós, o Cristo. Então essa palavra, ela se cumpre na nossa vida até os dias de hoje, porque o Senhor olha para nós e diz: Rovena, tu me amas, então cuida das minhas ovelhas. Não importa as nossas falhas, não importa quantas vezes nós vamos falhar, o Senhor Jesus, ele sempre quer nos restaurar. E ele diz: se tu me ama, cuida das minhas ovelhas. Nós não precisamos ser pastores para cuidar das pessoas. Nós precisamos apenas ter um coração pastoral, um coração que ama e olhar para as pessoas que estão ao nosso lado. Vem aqui, eu vou cuidar de você, eu vou orar por você, eu vou ler a palavra com você e ela vai transformar a tua vida. Então que você possa ser esse agente de mudança, esse agente de transformação, que tem esse amor de replicar a palavra na vida das pessoas, porque imagine você a tua vida sem a palavra de Deus. O que você seria sem a palavra de Deus? Então, você precisa desejar ardentemente que essa mesma palavra que mudou a tua vida, que mudou a tua história, mude a vida de muitas pessoas. Então, não caberia em livros o que o Senhor Jesus fez em 3 anos de milagres, de ministério, o que o Senhor Jesus fez. Então eu quero agradecer você que tem assistido essa live nesses 21 dias. Hoje termina, né? Nós vamos ficar com saudades, mas você pode ver, se você não conseguiu acompanhar, acompanhe no app da igreja, acompanhe no YouTube. Então que Deus possa estar abençoando você nesses dias que vão seguir. Hoje é dia de Páscoa, festividade, estamos com a nossa família, mas tem os momentos em que estamos só nós e o Senhor. E como nós precisamos dele, da presença dele, redirecionando as nossas vidas. Ainda que como os discípulos lá, o Senhor não estava mais com eles o tempo todo, mas sempre que eles precisavam de um direcionamento, Jesus vinha até eles e direcionava as suas vidas. E nós temos a promessa que o Espírito Santo de Deus estará conosco até a consumação dos séculos. Então eu vou orar por você nesse momento e vou agradecer a Deus por esses 21 dias dessa palavra maravilhosa. Conhecemos profundamente o Evangelho de João, um evangelho lindo, um evangelho que revela o Verbo encarnado, glorioso, maravilhoso. Senhor Deus, eu te agradeço por cada pessoa que tem fome e sede de ti, porque eles são bem-aventurados. Bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão saciados, porque serão fartos. Entra, Pai, com a tua palavra em cada lar, em cada coração, em cada vida, Pai amado. Nós pedimos a tua graça, a tua bênção, e hoje estamos alegres, Pai, porque hoje é um domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. Que o Senhor possa ressuscitar os sonhos, que o Senhor possa ressuscitar a fé, que as pessoas tirem as pedras dos seus corações e que elas possam se entregar para o Senhor. Que elas possam crer não só de palavras, mas que elas creiam de todo o coração e que elas comecem a buscar o caminho que é Jesus Cristo. Só existe um caminho que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Te louvamos e te agradecemos por essa campanha linda e maravilhosa que foi guiada pelo teu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe o Lucas, que está nos assistindo, a Mara, a Daiane,
Moro, lá em Balneário. Que Deus abençoe vocês, a Miriam mais uma vez, eu sei que muitos acompanharam, a Poliana, a Joyce sempre acompanhou, vários irmãos, a Andréia lá de Barcelona, que Deus abençoe os irmãos, e eu tenho certeza que Deus é conosco, Deus não nos desampara em nenhum momento, e eu tenho certeza que um dia vai ser melhor do que o outro para aquele que tem fé. Então volte o teu coração para aquilo que te dá esperança. Continue a tua vida olhando para aquilo que te dá esperança. Volte o teu olhar e o teu coração para a palavra de Deus. Então que Deus abençoe todos vocês e até a próxima em nome de Jesus. Amém.